Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Galera, eu quero conversar com vocês a respeito da quase finalização da preparação do Clube do Remo para o jogo da próxima segunda-feira diante da equipe do ABC. Amanhã o Leão viaja rumo a Natal em busca da vitória nesse confronto direto, decisão. Para que o Remo continue sonhando com classificação, precisa vencer a equipe do ABC fora de casa. Inclusive, vou trazer aqui alguns dos destaques dessa equipe potiguar, que vem pressionada para esse confronto diante do Leão Azul paraense. A CBF confirmou a antecipação do confronto contra a equipe do Ferroviário, mas o jogo ainda irá para o Mangueirão ou vai ficar mesmo no Bamparabaenão? A gente também vai trazer essa atualização para vocês. Vou falar também sobre o provável time do Leão para segunda-feira e também falar a respeito de um trecho de uma entrevista do atual presidente do Clube do Remo, o Tonhão, falando sobre essa questão envolvendo as arquibancadas das Mercedes, essa eterna novela dessa reforma. Será que vai sair do papel? Eu vou estar conversando com vocês nesse vídeo. Antes, já peço muito que você deixe o like aqui nesse conteúdo, é muito importante para que o YouTube entenda que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. É só clicar no botão gostei que vocês estarão ajudando demais a gente por aqui. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Lembrando, chegando na marca de 33 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo que tem o apoio ao patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Só pegar a câmera do seu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição utilizando o cupom Chaves Remista e também clicando no primeiro comentário fixado. Rapaz, tomei uma rédea hoje à tarde aí com esse 0x0 entre Holanda e França, primeiro 0x0 da Eurocopa. Hoje à noite tem Copa América, tem Série B também. Amanhã tem mais jogos pelo Brasil e pelo mundo. Tem Eurocopa, tem Copa América. Segunda-feira o Brasil estreia na Copa América e também o Leão entra em campo diante do ABC. Já dá para profetizar em todos esses jogos com a Bet do Brasil. Se cadastre, jogue com responsabilidade e também concorra a uma camisa oficial do Clube do Remo aqui no Chaves Remista. Recado também da DNA Cursos Técnicos para você que quer investir na área da saúde, no teu conhecimento, na tua qualificação profissional. Entre em contato com a DNA, conheça os cursos disponíveis com o estágio encaminhado para o mercado de trabalho e comece a mudar de vida agora mesmo com a melhor estrutura de ensino do norte do Brasil. Bom, galera, bora primeiramente conversar com vocês sobre o jogo da próxima segunda-feira contra a equipe do ABC, lá no Frasqueirão, às 8 da noite. E, como eu disse agora há pouco, o ABC que vem pressionado para encarar a equipe do Clube do Remo, vem de uma derrota diante do Volta Redonda, jogando em casa, esse Volta Redonda que está lá no topo da tabela, e o ABC que está mais ou menos na mesma situação do Clube do Remo, tem um ponto a menos, está em busca dessa regularidade, a equipe comandada pelo Roberto Fonseca, experiente treinador, tem mais uma passagem por lá na equipe do ABC, inclusive com grandes trabalhos na mesma Série C, mas que ultimamente não tem tido bons resultados aí nos trabalhos que tem feito nessa divisão. E na equipe do ABC, pessoal, tem algumas caras, digamos que conhecidas, né? Eu acho que vocês lembram desse jogador aqui, que jogou no Remo, inclusive nesse ano de 2024, o Daniel. Daniel, não me recordo agora o sobrenome dele. Vou ficar devendo o sobrenome dele, tá? Mas que jogou no Remo esse ano. Foi indicação do Catalá, tinha sido campeão da Série C em 2022 pelo Mirassol. Chegou esse ano, não conseguiu uma boa sequência, pegou muito banco e retornou para a equipe do ABC, onde no ano passado ele disputou a Série B pela equipe potiguar e o ABC foi lá e repatriou o Daniel, que inclusive é titular atualmente na Série C do Campeonato Brasileiro. E eu fui pesquisar alguns nomes do elenco, e o mais conhecido por lá é o meia barra atacante, o Alisson, né? Ou o Alisson, como vocês podem chamar também, de 35 anos,
É um jogador que gosta de jogar pelo meio, pela ponta esquerda. Em 2024 já fez 28 jogos e 6 gols, tá, pessoal? 28 jogos e 6 gols. O Alisson, mas que na última partida, diante da equipe do Volta Redonda, não foi titular. Ficou no banco de reservas como opção. Ele é um ídolo aí do ABC, tá? Já tem várias passagens por lá, mas hoje, pelo menos baseado na última formação, ele ficou como opção do técnico Roberto Fonseca, mas é um jogador muito perigoso, foi destaque do ABC, inclusive, no último acesso em 2022. A gente precisa ficar de olho nesse jogador também. O ABC que geralmente joga num 4-4-2, joga no 4-3-3, variando também, tá? É uma equipe que merece nosso respeito. Começou mal a Série C e tem um ponto fraco, que é justamente jogando em casa. O ABC tem uma vitória e 3 derrotas jogando lá em Natal, tá, pessoal? Então, não tem bons resultados jogando lá em Natal, tem conseguido bons resultados fora de casa, e o Remo precisa ficar de olho aí para entrar com muita seriedade nesse jogo da próxima segunda-feira para trazer a vitória. Sim, gente. Eu estava conversando com alguns amigos hoje, né, e todos concordaram que o melhor resultado para o Remo na próxima segunda-feira é a vitória. Para que a gente fique mais perto desse G8. Porque assim, hoje o G8, até pegar a tabela aqui, isso. O Ipiranga, que foi inclusive nosso último adversário, ele tem 12 pontos, é o 8º colocado. Entretanto, o Ipiranga tem jogos a menos. Então, se for pegar a pontuação do G8, por exemplo, a equipe que tem mais pontos e mais jogos, perdão, menos pontos e mais jogos, é o Figueirense, que é o 7º colocado com 14 pontos em 9 jogos na Série C. Tá? Então, o Remo, que tem 10 pontos, para ele ficar, digamos que tecnicamente, perto do Figueirense, ele precisa, obviamente, vencer o seu jogo. Claro, essa questão de pontuação nesse momento, ela é muito relativa, porque assim, o Remo precisa vencer, 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 tá? Porque o que vai valer são os 8 primeiros colocados na última rodada. Não adianta você, por exemplo, passar o campeonato todo lá dentro do G8 se você não se classificar. Claro, todo mundo quer estar lá na última rodada garantido entre os 8. Mas, obviamente, que a gente precisa ficar de olho e secando também essas equipes que estão lá dentro desse grupo de classificados, tá? E, claro, além de você seguir vencendo para ir se afastando de vez de qualquer risco de rebaixamento, tá? Tudo isso precisa entrar nesse debate. Então, para a gente seguir nessa toada, inclusive o próprio Rodrigo Santana já disse isso, a gente precisa da vitória, porque o Remo precisa recuperar os pontos que perdeu em casa. Perdeu 3 pontos contra o São Bernardo, perdeu 2 pontos contra o Tombense e perdeu 3 pontos contra o Volta Redonda. Todas as equipes que estão lá no G8 da competição. Aliás, o Remo já enfrentou boa parte dessas equipes que estão hoje no G8. Salvo engano, só falta enfrentar a Ferroviária de São Paulo e o Figueirense. Tá? Salvo engano, são essas equipes que o Remo ainda falta enfrentar. Então, boa parte das equipes que hoje estão no G8, o Remo já enfrentou. Mas daqui a pouco eu quero falar um pouco mais sobre isso. Tá? Então é muito importante que a gente vença. Um trunfo a nosso favor é que, mais uma vez, pelo 4º jogo seguido, o Remo vai entrar praticamente sem nenhuma mudança. A única mudança que aconteceu até agora, desde quando o Rodrigo Santana assumiu, foi a entrada do Rafael Castro na zaga no último jogo por conta da expulsão do Liger no jogo contra a equipe do São Bernardo. Foi uma questão de cartão, que o Rodrigo Santana acabou aí escolhendo o Rafael Castro para iniciar. E para o jogo da próxima segunda-feira, o time deve ser o mesmo que enfrentou o Ipiranga. Marcelo Rangel, Rafael Castro, João Afonso e Bruno Bispo, Diogo Batista, Pavani, Curuá, Raimar, Jaderson, Marco Antônio e Ítalo, tá? Esse deve ser o mesmo time que entrou em campo contra o Ipiranga. Isso é muito importante pela questão do entrosamento, pela questão também do posicionamento do time em campo, cada jogador se entendendo e, obviamente, melhorando fisicamente aí para que o Remo consiga aguentar os 90 minutos sem ter o problema que aconteceu, por exemplo, no jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa, beleza? Bom, falando agora sobre o próximo jogo do Clube do Remo, sem ser esse contra o ABC, mas o próximo jogo em Belém, tá? A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, confirmou a antecipação do jogo
contra a equipe do Ferroviário pela 11ª rodada da Série C, para o dia 29 de junho, tá? Às 19h30, 7h30 da noite, no Bampará Baenão. Esse jogo estava marcado para o dia 1º de julho, uma segunda-feira, às 8 da noite, no mesmo Baenão. A diretoria pediu essa antecipação para o sábado. Primeiramente, tinha tentado para o domingo, dia 30, só que teve um conflito aí porque o Paysandu iria jogar nesse jogo, e a CBF antecipou depois de um novo pedido do Remo para o sábado, dia 29. Smith, mas o Remo não estava tentando mudar para o Mangueirão? Como assim? Por que ele vai jogar no Baenão? Calma, ainda tem essa possibilidade do jogo do Remo contra o Ferroviário e ir para o Mangueirão. Claro que vai depender do resultado do jogo contra o ABC. Porque assim, se o Remo vencer o ABC, é claro que o torcedor do Remo ele vai ficar um pouco mais confiante, ele vai dar mais esse voto de confiança e vai com certeza, né, querer comparecer no jogo contra o Ferroviário no Mangueirão. Agora, se o Remo não conseguir trazer um bom resultado, aí a torcida já fica naquela desconfiança, a galera já fica pensando 2, 3 vezes e o jogo vai ficar ali para o Baenão realmente. Tá? Nesse momento, o Baenão está garantido, inclusive o Remo vem treinando no CT para justamente poupar o Baenão, mas se o Remo ganhar, ou se é um bom resultado lá de Natal, aí a diretoria deve pensar em mandar o jogo para o Mangueirão. Agora, eu já adianto aqui, não adianta também a diretoria querer levar jogo para o Mangueirão e querer cobrar 40, 50 reais, tá? Que o torcedor não vai. Faz uma promoção aí, põe ingresso casado, entendeu? Faz alguma coisa para que o torcedor de vez se aproxime do clube, porque o Remo esse ano, ele se afastou do torcedor, gente. Com essa campanha ruim, com essa forma de comunicação, entendeu? Com essa forma de esclarecimentos para o torcedor também, o torcedor acabou se afastando. Então, uma campanha boa dentro de campo, é claro que ela ajuda, mas o clube também precisa entender que o torcedor, ele está machucado, ele está triste pelos últimos anos, e fazer uma promoção, cara, não vai deixar o clube com menos receita. Eu prefiro 1000 vezes, cara, ter um estádio abarrotado de gente do que ter um estádio vazio. As despesas vão ser as mesmas, vão ser grandes do mesmo jeito. E o prejuízo vai ser grande para o clube. Nesse momento, o Remo precisa pensar em trazer o torcedor para perto, para justamente eliminar aquela imagem que teve do jogo contra o São Bernardo, aquelas cenas horríveis de assento sendo arremessado em direção ao gramado, que pegou em policial, mas que poderia ter pego numa pessoa inocente. Tá? Então o Remo precisa também se aproximar do torcedor e pensar que o torcedor, nesse momento, é alguém que está aqui para ajudar o clube, não alguém que precisa ser explorado. Tá? Enfim, gente, eu penso dessa forma porque o futebol é tão simples. Por exemplo, o ABC agora. Os caras estão colocando o ingresso a 20 reais lá no jogo contra a equipe do clube do Remo. Ah, Smith, mas não se faz mais futebol com 20 reais. Cara, você não pode pensar dessa forma. Repito, traz o torcedor para perto, cara. Deixa de ser um pouco antipático com o torcedor, sabe? Que você considera vai ganhar mais com isso. Já pensou o Remo vencendo esses jogos e tendo uma engrenada na competição? Olha a confiança que o próprio elenco do Remo vem falando, o treinador vem falando, não vai lá para cima? Enfim, bora primeiramente pensar na equipe do ABC e depois a gente fala um pouco mais sobre essa equipe do Ferroviário, mas como eu disse, tem sim essa possibilidade do jogo ir para o Mangueirão, depende muito desse resultado contra a equipe do ABC na próxima segunda-feira. Bom, falando em Baenão, pessoal, tem um trecho aí de uma entrevista do presidente do clube do Remo, Antônio Carlos Teixeira, lá na página do Nosso Futebol, que é o canal que transmite a Série C, onde ele estava dando uma entrevista para o jornalista Matheus Raimundo. E o Matheus Raimundo indagou ele sobre a situação lá das Mercês, daquela área que hoje tem aqueles camarotes improvisados, com aquelas arquibancadas metálicas, né? Desde 2019, quando o Remo reinaugurou o Baenão, que estão por lá. E até hoje não saiu do papel o projeto de reforma das arquibancadas do Baenão, especificamente falando das Mercedes, com camarotes, cabines de imprensa, enfim, para a gente ver um Baenão mais moderno e não esse estádio que está aí hoje, que precisa de muitas melhoras, né, pessoal? E assim, o Tonhão, mais uma vez, ele veio dizer que depende do campo, que não tem dinheiro, que está complicado, e que também ele não se agradou com o projeto que foi apresentado pela empresa que iria, e no primeiro momento, fazer a reforma. E aí que está o X da questão. Esse projeto, cara, já era para estar pronto, já era para estar sido apresentado para o torcedor,
para o torcedor, gente, não só para o dirigente, mas para o torcedor, há muito mais tempo. Porque dá a impressão que é apenas falácia, que é apenas promessa. E na campanha do Tonhão, estava lá, o ponto do projeto de campanha dele estava lá, reforma das Mercedes, no Baenão, Baenão mais moderno. O hotel lá já foi descartado, ficou só com promessa de campanha. O Baenão também, as arquibancadas na Mercedes também vão ficar como promessa de campanha, porque vai acabar a Série C, vai acabar 2024 e não vai iniciar essas obras. E aí vai estar passado já um ano da gestão do Tonhão e nada vai ter feito. Nada vai ter sido feito. E essa promessa vem desde a época da gestão Fábio Bentes. Não dá mais para empurrar com a barriga, gente. O Baenão precisa de uma reforma. Assim como o CT precisa de obras. O problema é que tem muita gente dentro do Remo acomodada, esperando cair uma solução do céu. Esperando que o Remo suba para a Série B. E aí na Série B vai ficar só gastando com o time e não vai se focar novamente na estruturação. Então, gente, a gente precisa focar nessa estruturação, gente. Já deu. Estamos muito atrasados. A gente precisa focar na estruturação. CT precisa de reforma, o Baenão precisa de reforma, o Remo precisa avançar. Eu entendo realmente que o torcedor afastado complica mais, mas o Remo não pode. E, aliás, isso já vem desde a última gestão, em entrevistas passadas do Fábio Bentes, dizendo que o Remo não dependia mais de bilheteria. Que não era a maior porcentagem do Remo a bilheteria. Por que equipes sem torcida hoje estão na Série A, estão na Série B e conseguem ter uma vida tranquila? A última gestão, inclusive, que bateu no peito e disse que as contas, que as dívidas trabalhistas estavam zeradas. Que esse ano, 2024, o Remo iria começar com um montante aí de previsão de 4 milhões de reais. Enfim, são muitas desculpas, muitas reclamações, sabe? E pouco trabalho, pouca atitude. E precisa mostrar para o torcedor isso. E eu vou bater nessa tecla, o Remo bem ou mal dentro de campo, eu vou bater nessa tecla porque foi projeto de campanha do Tonhão, aliás, de todos os candidatos. Se qualquer candidato tivesse vencido a eleição, eu estaria batendo nessa tecla, porque a gente precisa sair dessa mesmice. Enfim, gente, tá? Só pra gente realmente tocar nesse ponto, porque assim, o Remo ganha um jogo, 2 jogos na Série C, aí muita gente esquece das coisas. Não, a gente precisa focar nisso, porque se a gente quer estar na Série B do ano que vem, a gente precisa estar estruturado, a gente precisa estar bem, e é só o Remo que vai ganhar com isso. Beleza? Queria, inclusive, que vocês trouxessem a opinião de vocês sobre esse assunto aqui nesse vídeo. Comentem aqui embaixo, que eu quero muito saber de vocês. Beleza? Antes de encerrar esse vídeo, quero trazer um recadinho aqui da Estileira Bonés, para você que tem empresa, grupo de WhatsApp e torcida organizada e quer ter um boné personalizado como o nosso aqui do Chave Gemista. Entre em contato com a galera da Estileira Bonés e faça já o teu orçamento. Recado também da Vilhena Contabilidade, para você que quer ter todos os serviços de contabilidade na palma da sua mão, com condições especiais para quem segue aqui o canal. Chama meu amigo Rafael Vilhena, que ele consegue resolver tudo para vocês por aqui, ó. Tudo pelo celular, sem você sair de casa. Mais uma vez, pessoal, peço muito like de vocês, que vocês se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!